Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É com alegria que estamos aqui reunidos nessa noite de domingo. Fico feliz com a presença de todos vocês. Quero agradecer também a participação de todos que estão nos assistindo aí pela internet. É um motivo de muita alegria termos vocês conosco também, para que nós aqui pudéssemos orar. Você faz o seu pedido aí nos comentários, que nós estaremos orando por você. Amém? Digam viva Jesus! Viva Jesus! Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos 9, 1. Que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de ler a tua santa palavra, e agora queremos meditar nela. Te pedimos, fala, Senhor, os nossos corações. Eu me coloco em tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti, e te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu gostaria de ter, então, a sua atenção para a meditação na palavra do nosso Deus. Nós acabamos de ler um texto que conta-nos a história da conversão do Saulo de Tarso. Esse homem, ele não acreditava em Jesus. Esse homem, ele perseguia os seguidores do Senhor Jesus. E eu até digo que ele chegou inclusive a prender e até torturar e matar alguns cristãos. Inclusive, o primeiro martírio do cristianismo, que foi o apedrejamento do Estevão, ele estava lá, e ele foi um dos homens que, como uma testemunha, ele consentiu no apedrejamento de Estevão. Ele era um homem muito importante lá na cidade dele. Ele era um fariseu, ele era um estudioso das leis, da escritura. Ele era uma pessoa zelosa na sua religião, na sua fé, mas ele não acreditava em Jesus. Ele achava que Jesus não passava de um enganador, de um charlatão, de um louco. E ele, ao perseguir
os seguidores do Senhor Jesus, ele inclusive entendia que ele estava até fazendo a vontade de Deus. E nesse texto que nós lemos aqui, nós encontramos ele indo na estrada de Damasco com autorização lá do sumo sacerdote para prender cristãos. Ele estava indo numa missão de perseguição aos cristãos. E no meio do caminho, na estrada de Damasco, no dia claro, de repente, o que aconteceu? Jesus apareceu para ele. E eu quero dizer para você que essa aparição de Jesus aqui é depois da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Veja, nós já estamos aqui, quando essa história acontece, há alguns anos depois de que Jesus já havia voltado para os céus. Mas Jesus apareceu para o Saulo de Tarso, lá naquela estrada de Damasco. O Saulo de Tarso, ele viu Jesus. E foi uma visão assim tão gloriosa. Quando Jesus apareceu para ele, nós vimos aqui no texto, que ele brilhou como uma luz diante dele, e ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo chegou a cair do cavalo de tanto susto daquela aparição de Jesus para ele ali. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Note que quando ele, ao perguntar quem era aquela pessoa que estava aparecendo para ele ali, ele já reconhece que aquele que estava aparecendo era o Senhor. Essa palavra aqui que ele usa, quem és tu, Senhor? Ela era uma palavra, a palavra Senhor, ela era usada somente para Deus, somente para o Senhor. Então, naquele momento, ele já estava reconhecendo que aquele que estava aparecendo diante dele era o Senhor. E quando o Senhor disse para ele: eu sou Jesus, aí foi que a ficha caiu, né? E ele entendeu que durante todo esse tempo ele estava perseguindo o Senhor. Quando ele criticava Jesus, quando ele criticava os seguidores de Jesus, quando ele perseguia os seguidores de Jesus, quando ele prendia os seguidores de Jesus, quando ele os maltratava e até matava, ele estava fazendo uma obra contra o próprio Deus, contra o Senhor. Ali, naquele momento, ele compreendeu. E note que o texto nos conta, se depois você quiser ler, aí no livro de Atos dos Apóstolos da História, você vai ver que ele fica 3 dias cego. 3 dias sem comer e nem beber nada. 3 dias no mais completo jejum. Até que no 3º dia, Deus envia lá um servo dele para que pregue o Evangelho para o Saulo, para ele compreender, que mostre para ele que Jesus Cristo de fato é o Senhor, que ele estava enganado nos seus pensamentos e que ele deveria agora se tornar um seguidor do Senhor Jesus. E depois de Ananias explicar tudo isso lá para o Saulo, ele ora por ele, coloca suas mãos sobre a sua cabeça, ora por ele, e escamas caem dos seus olhos, e ele passa a ver de novo. Ele voltou a ver, ele foi curado da cegueira. Só que agora ele estava curado também da cegueira espiritual, né?
E olha, uma coisa extraordinária então acontece na vida daquele homem. Ele se converte a Jesus Cristo. Você sabe o que é se converter a Jesus? É quando uma pessoa que não acreditava em Jesus, quando uma pessoa que não seguia Jesus, quando uma pessoa que não tinha fé em Jesus, passa a segui-lo, passa a crer nele, passa a andar com Jesus, a viver com Jesus. Foi o que aconteceu com o Saulo de Tarso lá. E quero dizer a vocês que a partir daquele dia, esse homem se tornou um dos mais fervorosos seguidores do Senhor Jesus. Ao ponto dele dizer assim: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé que eu tenho no Filho de Deus. Quero dizer para você que ele se tornou um seguidor de Jesus tão fervoroso que ele cresceu na graça e no conhecimento desse Jesus, ao ponto dele se tornar um apóstolo. Ele passou a ensinar sobre Jesus. E uma das coisas que ele, o Saulo de Tarso, agora já convertido, por isso o nome dele mudou para Paulo, ele passou a ser chamado de o apóstolo Paulo. Ele compreendeu que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo, tinha derramado seu sangue lá na cruz do Calvário, tinha morrido lá, ressuscitado ao terceiro dia, subido aos céus para depois voltar quando chegar a hora, mas que ele tinha feito tudo isso, não só pelos judeus, mas pelos gentios, por todas as pessoas, em toda a terra, em todo o mundo, em todos os tempos, daquele tempo, nos tempos passados, nos tempos futuros e nos tempos ainda futuros para nós. Ele compreendeu isso e se tornou o apóstolo dos gentios. Saiu pregando no mundo inteiro o Evangelho de Jesus Cristo. Ele chega a dizer assim, que ele, que era o maior perseguidor, se tornou o maior perseguido também. Por causa da mesma fé que ele negou, que ele criticou, que ele perseguiu. Agora ele se torna um dos principais defensores e um dos principais pregadores dessa fé. Mas veja, o que eu quero aqui chamar a sua atenção é para o fato de que Jesus foi lá com ele. Jesus apareceu para ele. Jesus o confrontou. E foi nesse momento aí, desse confronto que ele tem com Jesus naquela estrada, que ele começa uma nova vida. Agora, eu quero também dizer a vocês que estão aqui e aos que nos assistem, que ainda hoje é assim que acontece a conversão das pessoas. É quando elas têm essa experiência de encontrar Jesus. Isso acontece em um momento em que essa pessoa, ela compreende quem Jesus realmente é, e ela abre a porta do seu coração e entrega a sua vida a Jesus, e ela se torna seguidora do Senhor Jesus. E muitas vezes esse encontro, esse momento aí da conversão, ele é marcado por coisas sobrenaturais, por momentos especiais, por acontecimentos que às vezes não se pode explicar. Como aconteceu com o Saulo de Tarso. E o meu questionamento para você que me assiste, que me ouve, é se isso já aconteceu com você. Se você já teve esse encontro com o Senhor Jesus, ou quem sabe, é hoje.
É esta noite, enquanto você assiste, enquanto você ouve essa mensagem, que Jesus quer se manifestar na sua vida e fazer uma obra maravilhosa de transformação. Eu quero contar para vocês aqui a experiência de algumas pessoas que também um dia não creram em Jesus, um dia não seguiam a Jesus, um dia não estavam na presença de Deus, mas em um determinado momento elas foram levadas até por um acontecimento assim sobrenatural ao encontro do Senhor Jesus. E eu vou contar para vocês algumas experiências. E a primeira que eu gostaria de compartilhar foi a história de uma senhora, de uma mulher, que ela estava com um problema muito sério. Ela estava com um problema com o marido. O marido dela a estava traindo, tinha arranjado uma amante. E ela descobriu a traição do marido. E quando descobriu a traição do marido, o mundo dela desabou. E ela, então, desejou a morte. Tentou de tudo para resolver o problema, não conseguiu. E ela continuou desejando a morte, por causa daquele problema. E aquela ideia foi crescendo dentro dela, ao ponto de ela tomar a decisão de realmente se matar e acabar com tudo. Então, o que ela fez? Ela mandou todos os que estavam na casa embora, para irem passear, irem visitar os parentes. Ela ficou sozinha dentro da casa. Fechou todas as portas, todas as janelas, foi para dentro do quarto, e ela então abriu uma gaveta lá, tinha um revólver. Esse revólver estava lá dentro daquela gaveta e estava com arma, com munição. E ela estava desesperada, querendo morrer, querendo acabar com a sua vida por causa daquela situação toda. E aí, ela, no desespero, ela pegou aquela arma, colocou a arma na direção da cabeça dela e ela tentou disparar. Ela tentou a primeira vez e ela sabia disparar, ela sabia usar a arma. E ela tentou uma vez, o revólver não disparou. Ela tentou a segunda vez, o revólver não disparou. E ela tentou a terceira vez e o revólver não disparou. E ela então pegou o revólver, jogou o revólver em cima da cama. E aí, naquela hora de agonia, de desespero, ela fez uma oração. E a oração que ela fez foi essa. Ela disse assim: Deus, se o Senhor existe, e se existe solução para a minha vida, para o meu problema, então me mostra agora, fala comigo agora. E sabe o que aconteceu? Jesus falou com ela. Ele falou. Como é que Deus ele fala com a gente? Ele fala no nosso coração, mas a gente ouve. Ele fala dentro do seu coração, mas você ouve como se estivesse ouvindo aqui fora. E quando ela disse: se o Senhor existe, então me mostra a solução, fala comigo. Deus falou com ela. E sabe o que foi que Deus disse? Deus disse para ela assim: vá no seguinte endereço. E deu um endereço para ela: rua fulano de tal, número tal, bairro tal. Ela ouviu isso, ela ouviu. Ela tomou um susto, né? De ouvir aquela voz no seu ouvido. E
E ela pegou, anotou o endereço que ela ouviu daquela voz, anotou o endereço, saiu de casa, pegou um táxi e foi até esse lugar. Quando ela chegou lá no endereço, era uma igreja, mas era estranho porque era uma quinta-feira, de tarde, era mais ou menos 3 horas da tarde, e ela entrou lá naquela igreja, e eu estava lá, eu estava fazendo aquele culto, eu estava pregando naquela tarde, naquela igreja, naquele endereço que Deus mandou aquela mulher ir. E ela entrou, toda desconfiada, sentou-se no último banco. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Eu não sabia que 1 hora antes ela estava com um revólver tentando se matar. Eu não sabia de nada disso, nem imaginava que isso pudesse estar acontecendo. Mas quando eu estava pregando, o Espírito Santo de Deus, ele me tomou, e eu comecei a falar na minha mensagem, na pregação que eu estava fazendo, contei a história dela. Ela ficou lá, ela ficou impressionada. Quem foi que contou para ele? Quem foi que disse para ele? E eu, inclusive, na mensagem eu dizia, alguns momentos atrás, você tentou se matar, você tentou atirar da sua própria vida, mas Jesus não deixou que aquele revólver disparasse. Eu disse para a pessoa, mas eu estava falando para todo mundo lá. Olha, Jesus te trouxe a esse lugar para mudar a sua vida, salvar você. E eu quero dizer para você, naquela tarde, aquela mulher, ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ela teve esse encontro com o Senhor Jesus. Ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Será que é pílula? Ela teve um encontro com o Senhor Jesus e Jesus então mudou completamente a vida dela. Essa mulher se entregou a Cristo, passou a frequentar a igreja, se tornou uma cristã verdadeira, e aí Jesus começou a fazer uma obra dentro da sua casa, a sua família foi para a igreja, o próprio marido também se converteu, deixou a amante, foi também servir a Jesus Cristo junto com ela. Mas veja, essa conversão na vida daquela mulher também aconteceu depois desse encontro que ela teve com Jesus ali, naquele momento que Jesus se manifestou para ela. E aí é que eu pergunto para você, Jesus já se manifestou para você assim? Ele pode estar se manifestando agora através dessa palavra que eu estou transmitindo para você. Quero contar para vocês um outro caso de um outro jovem. Esse rapaz, ele vivia uma vida desregrada. Então ele vivia uma vida de prostituição, de bebedeira, né? Estava sempre aí nas festas, nada de Deus. Ele vivia querendo aproveitar a vida, né? Só que chegou um momento que Deus começou a trabalhar na vida dele, que foi o que Jesus fez lá na vida do Saulo de Tarso, foi o que Jesus fez na vida dessa mulher, cuja história eu acabei de contar para vocês. O que aconteceu é o seguinte: esse rapaz, ele começou a ir em todos os lugares onde ele ia, em todas as festas que ele ia, a usar todas as coisas do seu vício, né?
Só que agora ele começou a sentir um vazio dentro da alma dele. Ele começou a sentir uma tristeza profunda no seu espírito. E aquilo que satisfazia, já não satisfazia mais. Já não preenchia mais o vazio do seu coração. E aí ele se viu assim, por exemplo, ele ia para uma festa e de repente ele estava lá, naquela festa, no meio das luzes, era na época das discotecas, né? Aí aquelas luzes todas, e aí de repente ele parava assim no meio daquela agitação toda, e ele olhava para o lugar onde ele estava, e aí ele se sentia mal, e ele dizia assim, esse aqui não é o meu lugar. Ele começou a se sentir como um peixe fora da água. Não sei se alguma vez você já se sentiu assim, estando em um ambiente onde de repente você olha para aquele ambiente e você vê, isso aqui não é para mim não. Eu não sou daqui, eu não fui criado para viver dessa forma, nem nesse lugar. Porque aconteceu com ele. Ele ia usar drogas, as drogas já não satisfaziam mais. Ele ia se prostituir e a própria prostituição não satisfazia mais. Ele ia sofrendo de uma angústia cada vez maior na sua alma. Ele ficava dentro de casa, andando da sala para a cozinha, da cozinha para a casa, não conseguia encontrar um canto. Até que chegou um momento em que ele também desistiu da vida. E ele pensou, eu vou morrer, eu vou me matar. Eu não aguento mais viver desta forma. Então eu vou me matar. E ele então fez um plano. Disse assim, eu vou sair, vou pegar um ônibus, o ônibus que fizer a maior volta aí, né? Pegar um intervalo desse, vou dar uma volta em toda a cidade, e quando eu voltar para casa, eu vou me matar. Porque eu não sei mais onde é o meu lugar, eu não me sinto bem em lugar nenhum. E ele então saiu, pegou o ônibus. Quando ele entrou no ônibus, ele sentou-se lá numa das poltronas, e aí, logo em seguida, uma jovem sentou do lado dele. E ele estava angustiado, chorando, perturbado. E de repente a moça olhou para ele, que sentou do lado dele, ela olhou para ele e disse para ele assim, eu tenho um recado de Jesus para você. E ela disse para ele assim, o teu lugar é com Jesus. Essa era a pergunta que ele fazia. E foi essa a resposta que ele recebeu dentro do ônibus por uma jovem desconhecida que falou que o lugar dele era com Jesus. E ela disse isso e foi embora. Ele deu a volta no ônibus e quando ele estava voltando para casa, que era quando ele iria se matar, ele já vinha então preocupado com a frase que ficou na cabeça dele: o teu lugar é com Jesus. O teu lugar é com Jesus. E ele então ficou pensando, onde que eu vou encontrar esse Jesus então, hein? E ele, enquanto caminhava em direção à sua casa, ele viu que vinha descendo na posição contrária um velhinho.
E esse velhinho, ele vinha com uma Bíblia da mão. E ele então parou aquele velhinho e disse para ele assim: o senhor pode me falar de Jesus? O senhor pode me levar até onde eu possa encontrar Jesus? E o velhinho disse para ele: eu estou indo para a igreja, vem comigo. E ele disse: vou. E ele foi. E eu quero dizer para você que naquele dia, ao entrar ali na igreja, ao ouvir a pregação da palavra de Deus, a mente dele se abriu, os olhos dele se abriram, ele compreendeu: o meu lugar é com Jesus. E ele entregou a vida dele a Jesus, e ele passou a ser um seguidor de Jesus. Ele abandonou aquela tristeza da alma, ele abandonou aquelas ideias malignas de se matar, ele abandonou as drogas, abandonou a prostituição, passou a ser um seguidor do Senhor Jesus. Quero dizer para você, hoje ele é missionário, é pregador do Evangelho, está aí pelos interiores do estado do Amazonas, fazendo a obra de Deus, porque ele encontrou Jesus. Eu pergunto para você, hein? Você já encontrou também? Olha, Jesus tem visitado pessoas através dos sonhos. Jesus, ele tem cercado as pessoas de muitas maneiras para que elas o encontrem. Uma vez, inclusive, eu ia dentro de um ônibus lotado e de repente parou um carro do lado do ônibus em que eu estava, e o camarada lá do carro, ele estava com um megafone e ele começou a pregar para todas as pessoas que estavam dentro do ônibus ali e que não podiam descer do ônibus. Todo mundo teve que ouvir a mensagem de Jesus Cristo na marra ali. Mas Jesus estava falando com alguém, era procurando alguém. Olha, quando aquele folheto chegou lá nas suas mãos, era Jesus te chamando. Quando aquela pessoa te parou e falou de Cristo, era Jesus te chamando. Quando você dormiu e sonhou aquele sonho, era Jesus te chamando para a sua presença. Ele quer se encontrar contigo, assim como ele se encontrou com Saulo de Tarso e com essas duas pessoas cujas histórias eu acabei de contar para vocês. Eu quero dizer para você, Jesus é real, Jesus é verdadeiro. Ele pode até aparecer para você aí. Ele pode até ir te visitar aí na tua casa. Jesus está à tua procura. Ele te chama para a sua santa presença. Agora a pergunta é: você abre o seu coração, você crê nele, você se converte como Saulo de Tarso se converteu e se tornou do apóstolo Paulo? Deixa Deus fazer essa obra na tua vida. Jesus está na porta do teu coração, está batendo, querendo entrar, e ele está dizendo aí: eis que eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só depende de você desejar abrir a porta do seu coração. Eu sei que Jesus tem cercado, falado, através da palavra, através das mensagens que têm sido transmitidas de muitas formas, através da internet, através da TV, através do cinema, através dos vários missionários do mundo inteiro. Eu sei que Jesus tem até aparecido mesmo para algumas pessoas,
tem vindo para ajudá-las em momentos difíceis e se revela para elas para que elas creiam. Assim como fez com o Saulo de Tarso. E eu digo a você, meu amigo, Jesus está fazendo isso com você também. Então, creia no Senhor Jesus, porque quem crê e for batizado será salvo. Essa é a palavra de Jesus para você nessa noite. Amém? Fique de pé aí no seu lugar e nós vamos orar. Eu quero orar por todos os que estão aqui e quero orar por todos os que estão nos assistindo pela TV, pela internet. Quero pedir para que Jesus se revele para você, para que você compreenda quem Jesus é, que Ele te visite nos teus sonhos, que Ele apareça como apareceu para Saulo de Tarso, e que você, assim como Saulo de Tarso, e como as pessoas cujas histórias eu contei, você possa abrir a porta do seu coração, entregar sua vida ao Senhor Jesus e se tornar como o Saulo de Tarso se tornou, um apóstolo abençoado. Né? Quem sabe, me ouvindo nesse momento, tem alguém que vai crer, que vai se converter e que ainda vai se tornar um grande apóstolo. Alguém a quem o Senhor vai usar. Quem sabe não é você. Fecha os teus olhos. Fala com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E obrigado porque um dia o Senhor se revelou a nós. Nós compreendemos além das Escrituras e passamos a te servir. Pois neste momento, ó Deus, eu oro em favor de todas as pessoas que me ouvem, que me assistem neste momento. E eu te peço, Senhor, te revela para elas. Assim como o Senhor se revelou para Saulo de Tarso, eu te peço, se revela para este homem, para este moço, para esta moça, para esta criança, para esta pessoa, para que ela possa tirar todas as suas dúvidas e possa te seguir, te servir, que possa vir para os teus caminhos. Ó Jesus, manifesta o sobrenatural na vida de todas estas pessoas que estão a nos assistir neste momento, em nome de Jesus. Entra nessas vidas, entra nesses corações, salva, Senhor, essas pessoas, faz a tua obra de uma maneira poderosa e extraordinária. E assim como o Senhor transformou o Saulo de Tarso no apóstolo São Paulo, que o Senhor transforme estas pessoas nesse novo homem, nesta nova pessoa, cheia da graça, cheia da unção, cheia do teu Espírito, cheia do teu poder, cheia de fé. Ó Deus Todo-Poderoso, faz essa obra na vida destas pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Mais forte ainda. Que o Senhor te abençoe. Podeis aceitar, eu passo a palavra ao pastor Leão, para dar prosseguimento para a nossa vida. Vamos fazer um momento do ofertório. Se você precisar de um óculos, temos aqui. Você vai ter passagem. E vamos orar nesse momento. Vamos apresentar a Deus. Apresente a Deus o que você trouxe de melhor ao Senhor. Dízimo, oferta. E é uma oferta, realmente, mesmo que na Bíblia não tivesse escrito nada, né, sobre dízimos ou sobre ofertas,
já traríamos tudo isso uma forma assim de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Por tudo que Ele tem feito. Então, nesse momento, apresenta a Deus. Levanta a tua mão com fé. É fé, viu? Exerça sua fé. Seja fiel um pouco e sobre muito o Senhor te colocará. Aleluia. Grande Deus e eterno Pai, eu te apresento, Senhor Deus, a tua igreja, que nesse momento está ofertando, outros estão devolvendo, Deus, trazendo dízimo, meu Pai. O Senhor esteja abençoando grandemente essas vidas, que toda ação do inimigo, Deus, seja anulada contra essas vidas, Senhor. E que a tua bênção de prosperidade esteja sobre essas vidas. Alcança todas elas, Senhor. Alcança, meu Pai. Que nada venha faltar. Supre, Deus, todas as necessidades, desde a menor à maior, Senhor. Necessidades físicas, necessidades emocionais, espirituais. Supre todas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor enquanto a irmã colhe as ofertas. Rio de vida. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome. Volta aqui. Não estava nisso. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo coração, de todo coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença
Tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos encerrar nesse momento, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele está nos dando, né? Hoje é domingo, estamos iniciando mais uma semana e pela fé é uma semana de bênção, de vitória, viu? Sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu trabalho, em nome de Jesus. Vamos falar com Ele. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos aqui tão especiais. Estivemos aqui nos alimentando, Deus, na fonte, na tua palavra, meu Pai, recebendo aqui a tua bênção, teus ensinamentos, que nos fortalece, que nos edifica, que faz com que a nossa fé se torne uma fé viva, porque é através de ouvir a tua palavra que a nossa fé, ela aumenta, ela se firma, se fortalece. Deus, é agora que nós estamos indo para casa, iremos despedir uns dos outros, mas não da tua presença, Senhor. Leva cada um ao seu lar, dando livramento, guarda-os, Senhor, da noite de sono abençoado. E amanhã, Deus, a segunda-feira, é um dia que todos vão ter suas atividades. Guarda, livra do mal, dá uma segunda-feira de bênção, de vitórias, como toda semana, Pai. Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, está encerrado em nome de Jesus.